E se o que você busca na vida, dinheiro, amor, paz, estivesse condicionado a uma única coisa, ao seu estado interno de ser, e que talvez você nunca tenha aprendido a acessar? A Bíblia já ensinava isso há milhares de anos. Em Mateus, tem um versículo que diz assim: procurai primeiro o reino dos céus, e o mais lhe será acrescentado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal Abrindo a Mente. Eu me chamo Dai Mascarenhas e eu quero te convidar para mais um vídeo deste canal. Então vamos comigo? Vamos abrir a mente? Quando eu ouvi a primeira vez esse versículo, eu lembro como se fosse hoje. Eu ficava me perguntando, uai, reino dos céus? Aonde que está esse reino dos céus? É um lugar? Como é que eu faço para acessar? Eu quero logo encontrá-lo. Só que as pessoas não te dizem o que realmente é este reino dos céus, onde você vai acessar este reino dos céus. E muitas vezes as pessoas colocam como algo distante, que este reino dos céus é algo que você vai acessar ou vai chegar após a morte, que este reino dos céus nada mais é do que os céus que a gente olha para cima e diz que é o céu. Então, acaba que deixa a gente num lugar confuso, porque de fato a gente quer crescer. Todos nós queremos o crescimento, todos nós queremos saber a verdade sobre nós. Queremos sim buscar ou adquirir muitas coisas, dinheiro, paz, amor, felicidade, quem não quer nessa vida. E quando um versículo te diz, procurai primeiro o reino dos céus, e o mais lhe será acrescentado. Uau, então eu vou, de fato, logo procurar este reino dos céus, porque aí eu não vou precisar mais ficar buscando felicidade, amor, dinheiro, enfim. E é lógico que eu não vou ficar aqui enchendo esse vídeo de informações e não dizer para você o que é esse reino dos céus, porque o que mais é importante neste vídeo para passar para você, assim como eu um dia busquei de vários vídeos, livros, cursos, o que seria este reino dos céus, hoje eu posso dizer para você, o reino dos céus nada mais é do que o seu alinhamento interno. Mas daí, como que seria este alinhamento interno? Sabe quando você vive no medo? Quando sua mente busca te colocar no medo, por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu estou sem dinheiro. É um dos exemplos aqui que eu estou trazendo para você. E o seu coração está em escassez. E as suas ações é congruente. Então, quando você começa a desenvolver isso dentro de você, você busca a fazer toda essa limpeza interna, né, do que você sente, esses medos exagerados que você carrega, tudo de acordo com a sua experiência de vida. Então, o que é esse alinhamento? Nada mais é do que quando a sua mente sai desse estado de medo, o seu coração sai da escassez e as suas ações são congruentes com isso. Então aí há o quê? Um alinhamento. A minha mente, ela entende que eu sou abundante porque é da minha essência. O meu coração, ele sente essa abundância. Então está sendo congruente. E as minhas ações também são levadas de acordo com o que tem na minha mente, com o que eu sinto. Isso é o alinhamento. Muitas pessoas buscam por aí a mudança, né, de tudo do que tem dentro das suas mentes. A gente fala que, lógico, é extremamente importante a gente observar os nossos pensamentos, que é da onde nasce tudo, a nossa mudança de mentalidade, olhar para as nossas crenças. Mas eu entendi durante o processo de que eu fui vivendo, as minhas experiências mesmo de vida, não somente com aquilo que eu estudei, mas dentro das minhas experiências eu fui entendendo que era o alinhamento que fazia com que você
mudasse um estado interno e a partir daí você tomava ações diferentes e aí a sua vida mudava. Por quê? Porque você está mudando um comportamento, porque você está no alinhamento congruente aqui, ou seja, você está seguindo tudo certinho, mente, sentimento e ações. E isso tudo unificado, esse alinhamento faz de fato com que você não tenha divergência do tipo, eu tenho medo de seguir em frente, o meu coração diz vai, mas eu tenho medo de seguir em frente e aí eu não vou. Então eu não estou alinhado para poder seguir em frente. Quando eu não olho mais para o medo, eu entendo que o medo pode existir, mas eu também tenho uma coragem dentro de mim. Então eu posso simplesmente encarar tudo isso e seguir com coragem. Dentro de mim, o meu sentir diz, vai. E as minhas ações começam a ser modificadas e aí simplesmente eu vou, eu encaro. Não importa o que vem pela frente, todos nós vamos correr riscos. E se precisamos entender o que está lá na frente, precisamos de fato dar alguns passos, precisamos sim encarar o novo, precisamos sim correr riscos. É sobre isso. E o ser humano, ele está o tempo todo com medo, com receio de correr risco, porque ele não sabe o que vai acontecer mais na frente. Lógico que o medo vai te paralisar e o medo muitas vezes, em alguns momentos, é algo que faz com que você também se proteja. Mas a gente precisa olhar para um todo, né? E entender que medo é esse. Medo de quê? De dar um novo passo. Não é o medo do escuro, o medo do que você não está conseguindo ver, né? O medo da altura, e aí se você se arriscar e passar por aquela ponte, você pode cair e vir a morrer. Mas é um medo que te paralisa de ir para o novo. É um medo que te paralisa de você não buscar o melhor para você. E o alinhamento nada mais é esse estado interno alinhado, essa busca primeiramente pelo reino dos céus dentro de nós, é justamente para fazer com que a gente olhe para a gente, olhe para dentro, olhe também para o externo, para os seus comportamentos, para as suas dificuldades, para aquele padrão que você repete, né, que vem repetindo toda uma vida e que você não consegue sair do lugar, e você modifique tudo isso. E você talvez se pergunte, onde que eu estou errando? Como que eu posso sair desse lugar? Como que eu posso fazer diferente? Ou por que que eu estou paralisado aqui nesse lugar? Que medo é esse que não me permite seguir esse novo? Espiritualmente falando, buscar o reino dos céus dentro de vós nada mais é do que você buscar a sua essência, a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, que é Deus que habita em você, a parte de Deus que habita dentro de vós. E quando você busca olhar para isso, olhar para dentro de você, perceber as suas crenças, seus pensamentos, perceber seus sentimentos, seus comportamentos. Essa é a parte que depende de você. Você precisa olhar para você. Você está o tempo todo sendo chamado para olhar para você. Sabe quando você tem desafios na sua vida? Muitas vezes aquele desafio pode ser algo muito ruim para o ser humano, para qualquer pessoa. Mas esses desafios é o universo dizendo, olha para dentro, olha para o que você está errando, o seu comportamento, pela falta de alinhamento. Nós falamos assim que nós somos co-criadores. O que que isso significa? Co-criação significa você criando junto com Deus. Você é o co-criador. E quem é o criador? É Deus. Então você é um co-criador. Como que você faz isso? Quando você busca o alinhamento.
Quando você para de ficar ouvindo a sua mente, quando você sai do estado de piloto automático, que é aquela vida rotineira de fazer as mesmas coisas, de não buscar a melhora para você, de estar simplesmente aceitando a sua vida daquela forma e não buscar melhorar, porque você simplesmente foge de olhar para você. E aí você não entra no processo de alinhamento e você não se torna, na verdade você já é, não é que você se torna, você já é um co-criador, isso é da sua essência, mas você ainda não aprendeu a acessar esse estado de cocriação. E esse estado de cocriação nada mais é do que você estar ali alinhado ao Deus que habita dentro de você, a este reino dos céus. É você aprender a conectar este reino dos céus que está dentro de você e simplesmente você criar coisas incríveis na sua vida. Todos nós temos essa parte divina que está dentro de nós. Então, você aí do outro lado, eu não sei o estado que você está hoje, mas vamos supor que você está só culpando as pessoas, culpando o seu externo, culpando o governo, culpando o que está acontecendo hoje de ruim na sua vida. E você simplesmente olha para o externo, sempre colocando os troféus da sua vida na mão do outro. Como assim, Dai, colocar os troféus da minha vida na mão do outro? Porque você tem esse poder aí dentro de você. Você só precisa aprender a acessar. Você só precisa ter a clareza de olhar para você, de parar um pouco e olhar para você e trazer esta clareza de como que funciona dentro de você. Quais são as suas crenças, quais são os seus traumas, o que você precisa mudar aí dentro de você para que você também, esses pensamentos que vêm o tempo todo, essa mente acelerada, esses pensamentos negativos e que te leva para esse lugar de dor, nada mais é do que nuvens passando por você. Memórias que estão dentro de você, guardadas, reprimidas, e que você simplesmente se apega ao pensamento, se apega a esse estado talvez de vitimização, de o coitadinho, e você fica ali. E você fica esperando que uma pessoa, que um ser humano, que Deus te salve, que alguém te salve, enquanto você é um co-criador, enquanto você simplesmente cria junto com o divino, você cria junto com Deus, você é um co-criador e você pode todas as coisas. Quando você percebe, começa a fazer, buscar essa clareza sobre você e olhar para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para as suas ações, que aí é um alinhamento, pensamento, sentimento e ações. Aqui forma um alinhamento. E o alinhamento ele pode ser negativo também. Quando você tem medo, sua mente te traz situações de medo, não vai. E o seu sentimento simplesmente te diz que você não deve ir, porque você começa a sentir de verdade esse sentimento de medo aí dentro de você. O pensamento te traz algo de medo, você sente o medo e do medo você simplesmente não vai, ou você paralisa, não toma uma nova ação, ou você simplesmente faz algo totalmente contrário do que deveria fazer. Então, esse alinhamento negativo também é verdadeiro. Você está simplesmente seguindo uma outra polaridade. Enquanto você pode fazer diferente, enquanto você pode escolher um alinhamento positivo na sua vida, mas você precisa olhar para você. Você precisa parar de ficar colocando a sua vida na mão de outras pessoas. Você precisa entrar em um processo que se chama autorresponsabilidade. Esse lugar de autorresponsabilidade nada mais é do que aquele lugar de que a vida é minha e eu tenho que fazer por mim. Eu posso fazer por mim. Eu vou me salvar. Eu não vou ficar esperando com que as pessoas me salvem. E o que acontece muito hoje em dia é as pessoas se encontram em um lugar de vítima, um lugar da vitimização, de coitadinhos, esperando com que as pessoas no seu externo, no seu ambiente, no seu meio familiar,
enfim, que te salve, esperando que salve elas, que alguém que venha, um Chapolin Colorado, olá, quem poderá me salvar? O Chapolin Colorado. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Então, buscar este alinhamento interno é fundamental no nosso processo de despertar da consciência, no nosso processo de evolução, no nosso processo, se você não quer falar a palavra evolução, mas no seu crescimento, na mudança da sua vida. Você só muda a sua vida a partir do momento que você muda. Como que você vai mudar se você continua tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas ações? Como que você vai mudar se você continua nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, falando, pensando as mesmas coisas ou falando de outras pessoas? Então, a sua vida, ela só depende de você. Você não tem que esperar alguém para te salvar. Você precisa olhar para você. Você precisa parar de fugir de você mesmo e fazer esse trabalho de alinhamento, buscar o que tem dentro de você. Ok, Dai, você já explicou aqui pra gente o que é o reino dos céus, que o reino dos céus não é um lugar, que o reino dos céus não é chegar até o céu após a morte, que o reino dos céus nada mais é do que um alinhamento interno. E agora na prática, como que eu faço para entrar nesse alinhamento, para acessar o reino dos céus? Bom, primeiramente é você olhar para os seus pensamentos, é você estar presente para aquilo que os seus pensamentos estão trazendo para você. Por quê? Porque o pensamento, como eu falei anteriormente, são memórias que estão reprimidas dentro de você. E essas memórias, elas vão estar sempre na sua vida, vindo o tempo todo para você olhar para elas. E assim, você vai tendo clareza do que está dentro de você. Segundo, é você parar de reagir a esses pensamentos. É parar de reagir ao que te acontece no momento. Às vezes acontece algo, você está ali conversando com alguém e você começa a entrar em um processo de discutir porque algo que aquela pessoa falou tocou em você. Ou seja, foi lá na sua memória, tocou na sua memória, ativou a sua memória e você sentiu algo ali. E naquele momento você vai e reage. Você não para poder pensar. Você de fato não usa a sua mente da forma correta, que é parar, observar o que está acontecendo com você, dentro de você, e simplesmente não reagir àquele sentimento. Um sentimento de raiva, por exemplo, qualquer tipo de sentimento que faz com que você não tome uma ação, e sim você reaja àquilo que você está sentindo dentro de você. Uma outra forma de você entrar nesse processo do alinhamento é justamente você estar se observando o tempo todo, no sentido de, como eu falei anteriormente, olhar para os seus pensamentos, para as reações que você tem, olhar para os seus comportamentos e a partir daí você começar a fazer diferente. Você tomar a consciência. É o quê? É você parar de estar no estado de carência e estar no estado de presença. Você precisa estar presente no aqui e agora. Eu sei, pode ser algo muito difícil, e porque eu já estive nesse lugar. É desafiador, não é difícil, é desafiador. Mas você consegue. Tudo é treino, é um treinamento que a gente pode estar fazendo diariamente. Se você de fato quer mudar a sua vida, você consegue mudar a sua vida. Desde quando você queira de verdade mudar a sua vida, desde quando você entenda que você tem um trabalho aí para fazer desafiador e que você escolhe sim fazer esse trabalho mesmo que seja desafiador, mesmo que não seja resultado da noite para o dia, porque nada vem da noite para o dia, é uma desconstrução para construir novamente algo novo, é um novo ser humano que você está construindo, tá? E entender também esse lugar,
Quando você está no processo de desconstrução, que você está construindo para construir um novo ser humano, também vai ser muito doloroso, porque a nossa mente, por exemplo, nosso cérebro, ele busca o que é familiar. Então, quando você sai daquele velho, daquele antigo eu, começa a entrar neste treino diário de olhar para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para as suas ações, de perceber os seus comportamentos, suas reações, você vai ter ali algo que a gente diz que é extremamente desafiador, que é justamente um ser humano que durante anos foi de uma tal forma. E ele começa a treinar para ser diferente, para se tornar um novo ser humano. E isso vai chocar, isso vai talvez te paralisar, você não vai se reconhecer mais, você vai se perguntar, e agora? Quem eu sou? Eu estou me sentindo estranha, como é que eu vou fazer aqui agora? O que eu vou fazer a partir de agora? Então, isso pode vir a acontecer. Logicamente que é um trabalho que é desafiador, mas é um trabalho que você tem recompensas mais na frente. Por quê? Porque você começa a limpar seu processo interno para que o seu externo também mude. Eu sempre falo aqui das leis universais, eu sempre toco uma vez ou outra uma lei universal. E as leis, como toda lei de trânsito, são leis, é daquela forma. Funciona daquela forma. Se você entrar na contramão, você pode vir a ter um acidente porque você sabe que ali não é a mão correta para você estar indo. E aquela pessoa que está vindo do outro lado, da direção oposta a você, ela simplesmente vai vir na mão certa dela, de acordo com as leis, com as placas, e pode acontecer ali um acidente, porque ela vai estar entrando ali naquela rua despreocupada porque é a mão dela. Talvez você não saiba, e aí você vai estar entrando em uma contramão porque você não tem essa informação. Mas ali pode causar um acidente. Então, assim como funciona as leis de trânsito, funciona também as leis universais. Tudo dentro, tudo como está dentro, é a lei da correspondência. Assim como dentro, fora. Ou seja, assim como acontece dentro de você, o seu externo é mais do mesmo. Então é uma lei que fala lei da correspondência. O externo é correspondente com o seu interno. Então só tem uma forma de você mudar a sua vida. É você mudar dentro de você tudo que você carrega, que para você não é importante levar para a sua vida, que talvez não seja seu o que você carrega, talvez você esteja só repetindo um padrão de alguém da família, seu pai, sua mãe, enfim, seu meio familiar. Crenças que talvez você acreditou naquilo como uma verdade, você olha para você, sua autoimagem, e acha que você é incapaz, então você simplesmente precisa ser incapaz para confirmar aquela crença de incapacidade. Muitas coisas a gente pode mudar dentro de nós. Por quê? Porque existe a neuroplasticidade, que é o quê? Que o nosso cérebro, ele pode ser moldado. Nós podemos, treinando, fazendo algo diferente, repetindo, a gente pode criar novas sinapses neurais. E a partir daí, fazer diferente, a partir daí ser um ser humano diferente. Sua vida só vai mudar quando você mudar. Nunca se esqueça disso. Nada muda na sua vida se você não mudar tudo aquilo que você carrega. Talvez você não precise correr mais. Você só precise alinhar quem você está sendo hoje. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, coloca seu comentário aqui abaixo sobre o que você aprendeu, a sua opinião sobre esse tema. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu aguardo você aqui em um próximo vídeo. Vamos abrir a mente?